Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, para mais um programa da STEC, seu programa semanal de cultura, entretenimento, diversão e informação. Lembrando que temos nosso EAD no ar, então acesse aqui embaixo na descrição o link para ver nosso vídeo dos nossos treinamentos online, que vão ajudar muito você a entrar no mercado profissional da melhor forma possível e constituir um portfólio. E hoje nós vamos falar sobre storytelling, então é isso aí, vamos começar. Storytelling, se você pegar a palavra storytelling, significa contar uma história, que é o recurso mais antigo que o ser humano tem para se comunicar. Afinal, há milhares de anos nós contamos histórias. Isso é uma coisa intrínseca a nós, né? Quando você conta uma história, você estabelece relações interpessoais e assim você passa experiências, você passa tradições e passa cultura. Então storytelling é contar uma história. Isso era muito visto em cinema, em produções audiovisuais. Porém, nessa era em que estamos, no marketing digital, na publicidade, torna-se muito importante o uso adequado de storytelling. E para nós entendermos esse uso, vamos pensar no contexto em que estamos. Estamos em uma era em que as pessoas estão recebendo um excesso de informação. Então, muita informação gera desinformação, porque é difícil você filtrar e checar a fonte de tudo. Você hoje recebe muitas notícias falsas e você é atingido em média por 5.000 mensagens publicitárias por dia, que você olha então 5.000 impactos publicitários. Nessa era as pessoas não estão lendo. Textão no Facebook ninguém vai ler, textos longos as pessoas não leem, inclusive em blogs, em anúncios publicitários. Pesquisas, elas indicam que 77% de retorno pode ser adquirido em um blog se você coloca conteúdo multimídia, além dos textos. Os blogs que têm vídeo, eles conseguem engajar 3 vezes mais do que aqueles que só têm as palavras escritas, porque as pessoas hoje, elas querem fazer o visual. 79% do público varre a web, ela não lê palavra por palavra, mas faz aquela leitura dinâmica, passando por cima. E então, quando você tem muita informação, as pessoas estão se tornando mais críticas, né? Elas estão analisando com mais criticidade a mensagem, os filtros estão ligados, elas não estão aceitando mais tudo, e elas estão tendo tempo limitado entre o excesso de informação para dedicar a mensagem que ela realmente, efetivamente quer ver. 51% do tempo dos profissionais é fazer a gestão da informação e não de ter uma ação sobre aquilo, mas sim gerenciar o conteúdo, organizar. Sem falar que esses profissionais acabam jogando fora informações importantes por não ter tempo de conseguir gerenciar tudo. 90% dos profissionais em média fazem isso. Então, numa época em que você tem em média 700.000 buscas no Google por minuto e 79% das pessoas visualizando superficialmente, não lendo os artigos, é difícil a sua empresa ter um destaque para chamar a atenção delas. Temos quase 6 trilhões de dólares investido em anúncios na rede digital, na web. Então, qual é a chance da sua marca se destacar perante a tanto empenho, engajamento e esforço aplicado aos anúncios? Para isso, para que sua marca tenha destaque, é importante que o público identifique-se com ela, que o público efetivamente se torne afeto à sua marca, tenha uma afeição e proximidade. É para isso que o storytelling ele é utilizado. O storytelling é uma forma de contar uma história. Então você deve contar a história da sua marca, contar a história da sua empresa. É como que se a sua marca fosse um personagem. Como se ela fosse então um personagem que você tem que contextualizar. Você tem que contar a origem, contar os anseios, descrever e caracterizar a marca de uma forma interessante. Veja como hoje no YouTube, aqueles anúncios que engajam mais e que você não pode pular em 5 segundos, eles estão adotando uma forma narrativa de contar uma história. Então é a redação publicitária contribuindo nesse excesso de informação para trazer algo novo. Então o storytelling
a mensagem tem que ser mais engajativa, ela tem que ser interativa, né? A pessoa pode até escolher campanhas e finais alternativos, interagir para sentir-se participante do processo de criação. Inclusive para isso usar o Transmedia Storytelling. Eu já falei aqui no canal sobre Transmedia, veja a nossa playlist sobre mídia para entender todo esse assunto. Transmedia Storytelling é você usar mais de um tipo de mídia para contar a sua história, fazer com que a pessoa ela viaje pelos meios transmediáticos, ou seja, a história começa na TV e depois ela cai na internet, e da internet ela vai para uma outra mídia, Spotify, para ela ver no smartphone dela. Então a pessoa vai permeando, vai montando o quebra-cabeça, acessando diversas mídias para concluir aquela história. Dessa forma você precisa cativar a sua audiência, tendo algo muito visual. O audiovisual chama atenção hoje muito mais que texto, o apelo cientificamente comprovado é muito maior, interativo, né? A pessoa participar ou então seguir a história nas mídias, pensar no público-alvo. Afinal, se você está contando uma história para alguém, você tem que saber quem é esse alguém, quais são os interesses. Então o público-alvo é muito importante, porque o personagem que você cria na sua história, ou seja, como você personifica a sua marca, tem que ser de uma forma que seja identificado por esse público-alvo, para contar a história de forma adequada, utilizando diálogos reais que fluam naturalmente. Dessa forma você faz com que um conflito ao final da narrativa ele seja solucionado, despertando assim a emoção, engajando e fazendo a catarse do espectador. E é muito interessante que eu falei que quando o indivíduo sente-se como parte da criação, ele engaja mais. Existe um processo que chama acoplamento neural, que uma história ela vai ativar determinadas partes do cérebro do indivíduo, que faz com que aquela história torne-se uma ideia desse indivíduo, e assim ele sente-se participante do processo de criação e interpretação dessa história. Dessa forma a interatividade, a interação vai ser maior. Além dele prestar atenção na sua história, ele vai comentar, ele vai interagir, ele vai compartilhar, e dessa forma exponencialmente a sua campanha vai ser divulgada. Uma pessoa que tem 2.000 amigos, se ela compartilhar, aumenta a chance de impacto. Se o amigo da pessoa que tem amigos compartilhar, aumenta e assim por diante, e vai engajando conforme eles vão interagindo e comentando no vídeo, na história ou no dia a dia. Quando um evento que apresente uma carga emocional mais forte, mais carregada, é experimentado pelo cérebro, ele libera dopamina. E essa dopamina faz com que aquela sensação, aquele momento seja lembrado com mais precisão, exatidão e facilidade. Então, carregar emocionalmente a história faz com que no cérebro da pessoa a dopamina seja liberada e que ela tenha uma lembrança de marca maior. Isso é químico, é biológico, é científico, e o storytelling leva a isso. Sem falar que uma boa história ativa outras regiões do cérebro. A área de Wernicke e Broca no cérebro, elas são ativadas quando uma história ela transmite fatos a serem analisados, pensados, refletidos e interpretados. Quando a história é bem contada e o cérebro processa os fatos, outras áreas também são ativadas, como o córtex motor, córtex sensorial, córtex frontal, e tudo isso faz com que a interpretação acerca da história seja mais efetivada e a marca lembrada. O público ele tem que ser engajado nessa jornada de transformações, essa jornada de mudanças importantes, conforme a narrativa desenvolve. A história estimula um conflito para que o ser humano, o indivíduo, ao analisar, interpretar e se identificar com o personagem, ele sinta-se pertencente a um grupo, a uma tribo, né? Esse ar de pertencimento humano. E cuidado com as coincidências. Se existe uma coincidência em sua história que leva o indivíduo a um problema, né? Se coloca ele em um conflito e uma aventura, essa coincidência é bem-vinda, porque ela é uma válvula que começa a ação, né? Então essa coincidência levou ele a uma jornada, a um problema para enfrentar. Agora, se essa coincidência tira rapidamente o indivíduo do perigo, se é uma coincidência que serve para resolver rapidamente o problema, aí já não é bem-vindo, aí já é visto como trapaça pelo público. É o famoso Deus Ex Machina que eu já falei aqui no canal. E você não tem que apenas contar sua história para o público, você tem que mostrar, seja visual, seja engajativo, né? Seja lúdico. Você deve enquadrar a mensagem como se fosse realmente uma história, que o público ele queira seguir para saber o desfecho, o final, e fazer teorias e pensar e elaborar sobre. E existem diversas formas narrativas de fazer uma boa história, um storytelling, como por exemplo a jornada do herói, que já abordamos aqui no canal, em que o personagem ele tem uma vida pacata, simples, até que ele recebe um chamado. No começo ele tem uma resistência a esse chamado, até que ele encontra-se com o mentor e aceita o chamado, né? Por meio do contato com o mentor ele acaba aceitando, e aí passa por diversos problemas, perigos, obstáculos, e ele vai enfrentando e superando. Aceitando a missão, ele prepara-se para mudanças grandes,
e assim ele resolve os conflitos, supera os desafios e volta à vida normal, inspirando as demais pessoas. Então a jornada do herói é um dos modelos de storytelling mais conhecidos, mas tem outros também. Tem aquela questão do inimigo público, descubra os segredos que eles não querem que você saiba. Se você não está conosco, você está contra, né? Aquele tipo de chamada, né, publicitária do inimigo público. Um mistério, suspense. Você é diferente, você não é o deles, a culpa não é sua e tudo mais, né? A fim de fazer você parecer ser diferente mediante as massas, com o uso do produto. Aquela história do fracasso até a fama, você tinha um problema, aconteceu algo que talvez nem foi sua culpa, você nem sabe como, mas ocorreu. Poderia ser diferente, mas ocorreu um problema. Aí você teve esse problema, algo durante o percurso no caminho aconteceu e você teve uma solução, você pensou numa ideia genial. Essa descoberta, essa ideia que você teve, revolucionou sua vida, mesmo que você não tenha nada especial em relação aos outros. E agora, grande amigo, você quer mostrar como que você também pode sair do fracasso à fama, como eu. É aquela chamada de palestra, né, motivacional, né? Eu tinha um problema, mas eu tive uma ideia brilhante, agora eu quero te mostrar como você também pode resolver usando o meu produto, adquirindo minha palestra e tudo mais. E a história do acidente também, que você tinha um problema, descobriu, contou para os amigos, eles saíram espalhando a mensagem, e aí muitas pessoas vêm te pedir ajuda, mesmo você também errando, fracassando e sendo uma pessoa comum. Então é aquela forma de tentar engajar, né, colocar a pessoa comum como especial, né? Tentar fazer alguém da massa parecer diferente. Ou por questão de proximidade, né? Nós dois somos parecidos, eu entendo você, eu tenho seus medos, eu tenho seus anseios. Nós temos os mesmos sonhos, porém eu encontrei uma solução e agora eu quero jogar e compartilhar com o mundo, né? Então são essas formas. Tem a jornada do idiota também. Você começa falando dos problemas, dificuldades, da luta, como que você era antes, né? Que você era muito fraco. E aí você mostra os erros que você cometeu na vida inteira, como que você trapaceou, como que você cresceu de uma forma não tão certa. E aí você incentiva os outros que também podem a fazer mais, fazer melhor, embora nem sempre tenha sido dessa forma, porque você mesmo era uma pessoa ruim. Enfim, tem algumas narrativas para explorar o storytelling. Porém temos que notar algumas coisas, a própria Pixar dá algumas dicas sobre como construir uma história interessante. Ela fala que o personagem ele tem que ser admirável pelas tentativas que ele faz para a ação. Nem sempre pelo sucesso, mas pela tentativa, por ele simplesmente ter tentado. E você sempre tem que pensar no que seria interessante para o público e não para você. É como quando você vai provar um logo com um cliente. O cliente tem que saber que a empresa não é dele, embora ele tenha fundado. A empresa pertence ao público. Então a arte tem que ser legal para o público, não para o gosto pessoal, não para o gosto dele. Embora seja difícil fazer o cliente perceber isso. Muitas ideias boas aparecem depois de um tempo de maturação, então reescreva sempre seu projeto. E siga aquela estrutura de era uma vez, um belo dia, um dia comum, então, um quando, de repente, um dia então, por causa disso, até que finalmente. Então faça uma fórmula que combine, né, que contemple a sua história. Não sempre a mesma, não é uma receita, mas é uma fórmula que ajuda você a engajar o desenvolvimento narrativo da ideia no discursivo, né, no estágio discursivo do percurso gerador de sentido semiótico, que eu já falei no canal, a pessoa entender e interpretar adequadamente sua mensagem. Crie o final antes de saber como será o meio, porque finais são complexos. Então, você pensando primeiro no final da história, vai ajudar com que você chegue até ele de uma forma criativa e não fique preso àquilo. Que o final não seja ruim, né? Que não termine de qualquer jeito porque a história levou aquilo, mas pensar no final e pensar dessa forma e pôr lá, estrategiar o que levaria até aquilo, como que as coisas poderiam ser resolvidas. Independentemente do nível em que estiver sua história, termine, finalize. Depois você recomeça, faz outra, mas não descarte as ideias. De repente uma ideia sua você pode usar um pedaço dela em alguma coisa, um fragmento, mas as ideias são sempre bem-vindas. Se você teve um branco, e a Pixar dá essa dica, você não sabe o que fazer, deu um branco, faça uma lista do que não poderia ocorrer na sequência. Isso vai ajudar você a ter as ideias, esses materiais podem surgir nesse momento. Busque referências, né? Faça uma separação das histórias que você curte, que você gosta. Assim você pode analisar características e peculiaridades sobre elas para te inspirar, não plágio, né? Mas inspirar. Afinal, conhecer muita coisa evita plágio também, porque você pesquisando sabe que aquilo já foi feito e já existe. Coloque sempre no papel a ideia, analise para tirar da sua mente. Você jogando no papel, você deixa a mente livre para não decorar aquela ideia, mas raciocinar sobre como melhorá-la. Primeiras ideias geralmente são óbvias, então não preste muita atenção nelas, né? Considere mais assim, amadureça. Quando você tem uma ideia inicial, geralmente é óbvio, e você deve evitar isso, então tenha outras ideias, não aceite sempre as primeiras. Os personagens eles devem ter uma boa personalidade, ou seja, fortes opiniões e visões de mundo.
Quando o personagem ele é maleável, ele está em cima do muro, é fácil para você fazer uma história. Porém, para o público não é aceito. O público gosta de personagens com opiniões fortes, visões posicionadas acerca do mundo. Para você pensar no cerne da história, você tem que refletir. Por que eu tenho que contar essa história? Qual a função dela? Qual a finalidade? Por que o público gostaria disso? E seja honesto e passe credibilidade na história. Se você fosse aquele personagem, como que você agiria naquela situação? Qual saída você cogitaria? Se você parou em algum momento, prossiga. Aquela ideia futuramente pode voltar, mas não pare o trabalho porque ele não pode ter um desperdício e as ideias podem ser reaproveitadas. Como eu falei, as coincidências, quando contextualizam um problema para o personagem e colocam ele numa situação problemática, é bem-vindo. Agora, se é uma coincidência para tirar, é Deus Ex Machina, fuja disso porque é uma trapaça. Como eu falei, a identificação do autor com o personagem é importante. Para não escrever de qualquer forma, ele realmente tem que pensar como que o personagem agiria nessa situação. E você tem que pensar na história como essência, qual que é o núcleo dela, como eu poderia contá-la de uma forma curta e simples. A partir disso eu consigo desenvolver melhor o raciocínio e a própria história. Então é isso aí, turma, essas são dicas de como montar um roteiro legal, não só para o seu filme, sua série, animação e curta, mas também para sua campanha, para seu vídeo institucional, sua empresa, sua história. Afinal, nesse mundo em que estamos lotados de informação, as pessoas estão cada vez mais se distanciando do marketing tradicional. O marketing audiovisual que conta uma história interessante hoje chama muita atenção e tem um retorno muito maior. E não esqueça de usar a Transmedia Storytelling, aproveitar as melhores mídias da melhor forma possível, os meios e os veículos adequados. Veja nosso curso de mídia na playlist para entender certinho sobre tudo isso. A história interessante é a soma de fatores bem alinhados: palavras, momentos, personagens, tempo, espaço. Sempre tenha um enredo que seja provocativo, que seja inteligente, com um vocabulário bem alinhado de acordo com o seu público. Os personagens devem ter uma identificação com quem vai receber a mensagem, as dores, os desejos e anseios. O público tem que se identificar. E não esqueça de o conteúdo audiovisual, imagens, vídeos, ilustrações, para reforçar, apoiar a sua mensagem e torná-la mais atrativa. Assim você pode persuadir o seu público, o espectador, o receptor, causar uma emoção, emocioná-lo para então ter a persuasão adequada do marketing e da publicidade. Afinal, o storytelling é essa partilha única da história, da experiência de uma empresa com o público, para gerar esse engajamento. Ter mais proximidade entre empresa e cliente, isso funciona muito para o B2C, Business to Consumer, quando uma empresa vende para o consumidor. Sem falar que uma boa história consegue mostrar as vantagens que aquela empresa trouxe para a vida do consumidor, mostrar que não só o consumidor é presente no processo de criação da história, mas como aquela empresa é presente na vida dele. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil, interessante. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.